Minha cara, minha nobre família conquistense. A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista elegerá, no dia 1º de janeiro, a sua nova mesa diretora. Uma grande celeuma acontece em torno de algo que é peculiar a qualquer entidade legislativa do Brasil. Ou seja, que essas entidades, como câmaras dos deputados, assembleias legislativas e câmaras de vereadores, façam uma eleição com membros dos vários partidos que compõem a casa. Isso é a maneira mais democrática que tem de você estabelecer o trabalho legislativo. Por que eu digo isso, meus caros e minhas caras, que me dão essa nobre audiência, e eu espero contá-la. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ficar mais perto para vocês, viu? Contá-la sempre. Você simplesmente que não conhece o canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia, slogan meu, viu? Não foi outra pessoa, não foi eu que criei. E você coloca lá, @Paulo, com P maiúsculo, @Paulo 5735. Ao fazer isso, você se inscreve no canal. E deve esperar um pouquinho, que aparece lá notificações. Você vai lá e clica em todas. Assim você recebe automaticamente todos os vídeos que nós gravaremos no futuro, e esse, inclusive, direto no seu celular ou no seu notebook. Automaticamente. Então, nos ajude nessa empreitada. Compartilhe, curta, comente, fale o que quiser, que nós estaremos crescendo junto com vocês. Olha, a Câmara, então, diante do que eu falei anteriormente, simplesmente uma parte da Câmara, é bom que se diga, lança o nome de Ivan Cordeiro, que pertence ao Partido Liberal, Luciano Gomes, que é do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Cristiane Rocha, que é do MDB, Hermínio Oliveira, que é do Partido Progressista, PP, e Dinho de Campinhos, que é do Republicanos. Então, essa é a primeira linha da mesa diretora. Vários partidos estão aqui representados. Ora, poderia ser diferente. Pela imensa maioria que tem à direita, poderia simplesmente fazer uma chapa onde só existissem vereadores ligados à direita. No entanto, a ideia eu entendo como boa a partir do momento em que você inclui um vereador do PL, um do PCdoB, um do MDB, um do PP e um do Republicanos. Eu acredito que tenha mais um cargo aqui que eu não me recordo agora. Bom, diante disso, existem outros cargos na Câmara de Vereadores que, evidentemente, vão contemplar outros partidos. Esses cargos, simplesmente pode um cargo ou outro não contemplar um partido não, um vereador ou outro, mas o partido estará representado. E assim deve ser a Câmara de Vereadores, pois ela representa todas as pessoas de Vitória da Conquista e todos os vereadores são iguais, tanto o presidente como aquele que não tem cargo nenhum na mesa. São iguais, com o mesmo direito a voz e voto. Diante disso, meus caros e minhas caras, tenho que dizer o quê? Gerou uma grande confusão, porque dentro daqueles que têm a mesma linha de direita e que são representantes na Câmara de Vereadores do mesmo aspecto político da prefeita municipal, e aí, então, parece que criou uma dissidência. E por que eu estou dizendo tudo isso a você? E dessa dissidência estaria encabeçada, pelo menos onde eu sei até agora, pelo vereador Edivaldo Ferreira Júnior.
nós não temos assim uma chapa para poder dizer aos senhores a composição dessa chapa que poderia bater chapa com essa que já está posta. O Ivan Cordeiro conseguiu apoio de alguns vereadores da oposição, notadamente vereadores do PT. Não vejo nenhum problema nisso. Todos me conhecem e sabem que eu sou coerente no que falo. Só que não é possível você estabelecer um excesso de disputa quando essa disputa não é necessária. Particularmente entendo que os problemas que a esquerda tem em Vitória da Conquista não se resolvem com a abstenção do direito ao voto dos vereadores para os cargos para eleger a mesa diretora da Câmara. Ora, se alguns entendem que elegendo como presidente Ivan Cordeiro por ser representante de Bolsonaro, que é o que se é dito na cidade, que isso, votando contra, estaria diminuindo a pressão da extrema-direita em Vitória da Conquista. Isso é um grande engano, porque o poder de um presidente da Câmara ele é limitado à presidência da Câmara, ao segmento dos processos que se realizam dentro da Câmara de Vereadores. A influência que o vereador presidente tem na sociedade é a mesma influência que tem qualquer vereador que não seja presidente. E é aí que está o X da questão. Eu entendo que os partidos de esquerda que se opõem a essa composição e acham que devem dar o voto nulo, deveria fazer diferente. Deveria procurar fazer política partidária diariamente, convencendo as pessoas para apoiarem a pauta da esquerda. Como faz o cidadão que nunca foi vereador em Vitória da Conquista, meu amigo particular e gosto muito dele, Sonca. Da mesma forma que faz o meu querido Júlio Oliveira, que é um militante político. Ora, todos dois, nenhum dos dois nunca tiveram cargo algum no Partido dos Trabalhadores ou no PCdoB, ou coisa que o valha. Mas eles fazem política o tempo todo, tentando convencer um ou outro a ficar ao lado das suas ideias e das ideias de esquerda. Todavia, nós precisamos, evidentemente, quando eu digo nós, eu estou falando todo mundo, cada um defendendo a sua ideia, que os partidos de esquerda, ao invés de tentarem tirar a dignidade da eleição, onde todos têm o mesmo voto, de fazer esse tipo de política, de convencer as massas. Por que não fazem? Agora, qual é o proveito que tem anular o voto? Mostrar presença? Nossa, teriam que sair colocando uma carta, no velho estilo dos Correios, na porta da casa de cada um. Porque nem essa repercussão chegaria a todo o município para saber o que fez aquele vereador A ou B anulando o seu voto no momento em que teria que decidir. Bom, chega às minhas mãos que essa chapa que eu acabei de falar tem duas coisas que eu considero importantes. Uma é a criação da bancada feminina na Câmara, uma vez que pela primeira vez na história de Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores tem 4 mulheres. Isso é um avanço extraordinário. Bom, dizendo isso, é uma coisa muito boa. Dizem que essa ideia partiu da vereadora Viviane Sampaio, o que eu louvo, porque e prontamente acatada pelo vereador presidente, que é quem pode determinar essa criação de bancada, né? Acatou tranquilamente a ideia, e é uma ideia muito boa. Nós precisamos agradecer as boas ideias. Eu até pensei que essa ideia fosse de um filósofo que tem aí, que quando a gente tem uma ideia, ele já teve antes.
Isso é bom também porque significa que o rapaz é bom de ideia. Bom, dizendo isso, essa bancada feminina é extremamente interessante. O outro ponto é a reforma do regimento interno, que já tem, pelo que a gente conta aqui, mais de 30 anos, né? 40 anos, 90, 2000, 2010, 2020, quase 40 anos, né? E que, evidentemente, de acordo as coisas vão sendo alteradas no mundo, você precisa adaptar a sua situação. Eu queria colocar isso porque eu vi a argumentação de todos os lados. A argumentação daqueles que entendem que a esquerda deve se abster da votação, aí fica mais fácil a direita eleger. Eu acho que a situação como está colocada, com a participação de vários partidos na mesa diretora, contempla a cidade. E eu já falei o porquê no vídeo anterior. Quem quiser saber o porquê, vai lá e vê o vídeo anterior que eu estou falando sobre isso, sobre a ideia, né, do ex-prefeito de Vitória da Conquista, o maior líder político da história do sudoeste da Bahia, José Pedral Sampaio. E o bate-chapa, ou a tentativa de vitória, dentre aqueles que têm maioria, ou seja, todos aqueles que foram eleitos sob a batuta da prefeita, é natural que eles briguem por poder. Embora você espere sempre do vereador que ele brigue sempre por você, pelas questões mais prementes da sua vida, que ele brigue não só pelo quebra-mola, mas brigue necessariamente para que a escola seja constantemente boa, da fiscalização da merenda, a fiscalização da saúde, a fiscalização dos transportes, a fiscalização do meio ambiente. Tem tanta coisa que o vereador pode fazer de bem pela cidade, que não pode ser resumida aos 3 minutos que fala na tribuna da Câmara. Eu queria até contribuir mais uma vez, porque eu dei a ideia, antes desse amigo meu, que sempre tem uma ideia antes da minha, eu dei a ideia ao presidente anterior, Luiz Carlos Dudé, não Hermínio, mas Dudé no passado, que estendesse as sessões ordinárias da Câmara para segunda, quarta e sexta, para que a população pudesse acompanhar mais de perto o trabalho dos vereadores. Porque eu entendo que um vereador falar 3 minutos é um absurdo. E já disse isso várias vezes. Quando eu tinha programa de rádio, teve um vereador lá que ele queria estar sempre falando do programa. E comigo ele falava 15 minutos. Aí eu falei com ele que se fosse daquele jeito ele ia falar 5. Ele disse, mas não, aqui na rádio o povo todo me ouve, na Câmara ninguém ouve. Aí eu tenho que falar mais aqui do que lá. Então é preciso que a gente inverta essa situação e que o vereador possa ter mais tempo para poder explanar o que quer dizer. E você que assiste a sessão da Câmara sabe disso. A interrupção corta até o raciocínio do vereador, mas o presidente tem que cumprir aquele regimento, não é isso? E quem sabe o vereador Ivan Cordeiro consiga incorporar na sua proposta, estender para 3 sessões, porque é justo. É justo. O vereador Vitória da Conquista hoje ganha bem, né? 20 mil reais é um dinheiro bom. Embora eu tivesse falado ontem com eles, não, Paulo, eu só vou receber 12. Mas todo mundo que ganha 20 recebe 12, porque são os impostos naturais que você tem que pagar para a sua aposentadoria, para o imposto de renda que você paga e que pode resgatar. Todo mundo que ganha 10 mil, bruto, ele sabe que não ganha, não recebe 10 mil. Bom, mas dizendo isso tudo, meus caros e minhas caras, o que eu quero mostrar aos senhores? É que é muito melhor para a esquerda de Vitória da Conquista, que foi derrotada na eleição legislativa, uma vez, pelo que vejo, conseguiu eleger 7 vereadores, contra o que se chama de direita, que são 14 vereadores. Porque não existe nenhum vereador eleito independentemente em Vitória da Conquista. Tomo notícia agora de que o vereador Natan, que concorreu por um partido que parece-nos que iniciou em Vitória da Conquista por pouco tempo, mas vejo que a sua
candidatura, a sua eleição será cassada em função do problema que houve com uma candidata que não foi considerada lícita no processo, e aí com isso derruba a chapa inteira. E aí nem o segundo colocado do partido Avante terá condições de assumir a vaga. Então, nova contagem de votos para saber quem realmente assume a candidatura a partir de agora. Aliás, a partir da decisão final da Câmara da Justiça Eleitoral. Então, meus caros e minhas caras, eu queria fazer essas ressalvas porque vi também manifestação do presidente do Partido Socialista Brasileiro e quero dizer que eu tenho algumas considerações a fazer. Vejam só. O Partido Socialista Brasileiro apoia Davi Alcolumbre, bolsonarista. Para não dizer que não é essa questão da extrema-direita, é porque é parlamento, é Senado. Davi Alcolumbre vai ser presidente do Senado, apoiado pelo Partido Socialista Brasileiro. Na eleição de Sr. Rodrigo Maia à Câmara dos Deputados, o primeiro apoio foi de quem? Foi do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Apoiou, qual o problema? Então, qual o problema tem de o PT dividir essa liderança, participar da mesa? E não tem, você pode observar, não tem vereador do PT participando da mesa. Agora, tirar do vereador do PT a possibilidade de apoiar uma proposta não significa apoiar a pessoa. Ah, mas a pessoa cresce. Cresce como? Qual a diferença que você faz, eleitor comum, do presidente da Câmara para um vereador outro? Nenhuma. O fato de ser presidente da Câmara tem o seu mando apenas na Câmara. Mas não manda no voto de ninguém. Não manda na liderança de ninguém. Ah, mas tem isso. Não tem nada. Quem tem que fazer a política para mostrar ao povo em quem tem que votar são os militantes dos partidos e os vereadores do partido. Mas o vereador do partido do PT, ele não vai convencer politicamente, na questão eleitoral, ao vereador do PL, como não vai convencer o vereador do MDB. Mas a obrigação do vereador do PT é convencer o eleitor que pode votar no MDB, pode votar no PSD, e você convencê-lo e ele votar no partido que você quer. Então, eu acho que é uma briga inócua, não vai alterar absolutamente nada, porque como é que o PT, o PSB principalmente, porque o PCdoB não se manifestou pelo assunto. Então eu pergunto, como é que o PT vai apoiar uma possível candidatura do vereador Edivaldo Ferreira para se contrapor à candidatura, eu estou falando da presidência, de Ivan Cordeiro, apenas porque Ivan Cordeiro se identificou como bolsonarista, né? Mas, como eu disse no comentário anterior, Edivaldo Ferreira é bolsonarista, sim. Bibia, por exemplo, é bolsonarista. É tão bolsonarista porque ele disse que estava com Ivan Cordeiro e depois mudou de ideia e disse que está com a candidatura de Edivaldo Ferreira. Só que eu li também, volto a repetir, no blog do Jorlando Lima, que existem algumas considerações que essa turma que foi fazer a dissidência levou até a prefeita. Que considerações são essas? Por quê? Se porventura, olha o que eu vou dizer aos senhores, se eu ficava aqui sonhando que esses vereadores fossem até a prefeita e dissessem assim: prefeita, o seu interesse é no candidato Ivan Cordeiro, mas nós queremos dizer o seguinte: nós apoiaremos a candidatura de Ivan Cordeiro desde que a senhora se comprometa em fazer uma escola de tempo integral em cada bairro
da Zona Oeste de Vitória da Conquista. Seria uma proposta boa. Ora, se esses considerandos e esses entretantos e no entantos estão ocultos, é porque não são coisas que iriam beneficiar a população. Portanto, a verdadeira função de quem é derrotado, inclusive na negociação, é botar a viola no saco e não ficar procurando subterfúgios para poder se sobrepor a algo que tem todas as vantagens e as condições de vencê-lo. O bom perdedor, ele é tão nobre quanto o ganhador. E é isso que nós precisamos aprender com a política. Perdeu, aperta a mão, deseja boa sorte e não luta para poder derrubar. Essa que é a ideia. Agora, claro que eu não poderia deixar, isso aqui era uma coisa para fazer em outro comentário, mas vou dizer. O que é que ocorre de real hoje nessa disputa pela mesa diretora? Quem está dissidente está com um olho no peixe e outro no gato. Por quê? A decisão definitiva da continuação da prefeita Sheila Lemos, que será empossada agora no dia 1º de janeiro, ainda não foi dada pelo tribunal. Houve apenas o voto do relator. Mas esse processo terá que ser apreciado pelo colegiado inteiro. Então, ainda serão acrescentados a esse pleito 6 votos. E esses 6 votos, ninguém tem garantia que serão favoráveis à prefeita Sheila Lemos. Ninguém tem essa garantia, por quê? Eu expliquei tantas vezes a questão da inelegibilidade. E posso dizer que quatro desembargadores concordaram com o que eu falei. Então significa que não é uma invenção do jornalista Paulo Nunes. Na minha visão e na visão desses 4 desembargadores do Tribunal da Bahia, a prefeita Sheila Lemos está entrando no seu 3º mandato consecutivo. Entenderam? E digo mais, o relator que votou pela permanência da prefeita Sheila Lemos tinha um entendimento totalmente contrário à permanência dela. Ele mudou de ideia. Ora, se ele, desembargador não, ministro, se ele mudou de ideia, Maurício é o nome dele, né? Se ele mudou de ideia, pode ser que aqueles outros 6 ministros que poderiam estar pensando como hoje esse ministro pensa de manter Sheila, como pode mudar de ideia, não pode? Ainda assim, meus caros e minhas caras, terminado esse processo no Tribunal Superior Eleitoral, você ainda tem o recurso para o Supremo Tribunal Federal. E por que tem isso? Porque existe matéria constitucional. Artigo 14, né, da Constituição Federal. Só quem vai poder decidir é o Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui dando esperança para ninguém e nem dando desesperança para ninguém. Eu estou dizendo que Vitória da Conquista é uma grande cidade e o aspecto político da nossa cidade, como víamos no passado, ele não existe mais. Existem interesses extrapolítica na Prefeitura de Vitória da Conquista, como tem aqui de onde eu falo com vocês, na Prefeitura da nossa querida Feira de Santana, que é muito maior do que Vitória da Conquista, e como acontece na Prefeitura de Salvador. Acredito que os senhores estão entendendo o que eu estou falando. E se não estiverem, escrevam nos comentários que eu explico. Dessa forma, pode ser que não forças ocultas, como Jânio Quadros nunca disse, mas forças estranhas, né? Estranhas, perigosas, estejam influenciando nessa disputa pela Câmara Municipal. E por que isso, meus caros e minhas caras? Porque se houver um revertério
em relação à eleição da prefeita Sheila Lemos. Quem é o prefeito de Vitória da Conquista é o presidente da Câmara. E ele será presidente por quanto tempo for necessário até se convocar novas eleições. Aí é que também talvez esteja o grande interesse de quem nunca se interessou se interessar agora. Aprendam a fazer isso. Tentem pensar. Podem ter certeza. Enxergar com 1 metro de distância é muito fácil. Mas se você forçar e apurar as vistas, você pode enxergar com 1 quilômetro de distância. Boa tarde.